Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, véspera de feriado, dia que o Ibovespa quebrou uma sequência de queda ali de 8 pregões consecutivos e conseguiu fechar em alta ali na faixa de quase 1,8%. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui embaixo você tem o botão inscreva-se. Se, logicamente, você estiver dentro do YouTube, você vai ter esse botão, vai ter a opção de deixar o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver conteúdo novo aqui dentro do canal. E lembre-se de aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente. Beleza? Então vamos lá para nossa análise de hoje. Eu vou colocar aqui na tela para vocês quais são os ativos que eu vou abordar. Além do índice Bovespa, mini índice e mini dólar também, falando de futuros, eu vou falar aqui de basicamente 11 ações e também eu vou comentar aqui, eu vou falar aqui de um BDR, né, do Mercado Livre. Então eu vou comentar aqui esse BDR para vocês na análise de hoje. Eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar aquele seu like, aquele joinha. É um conteúdo gratuito, enfim, a gente faz aqui com o maior prazer. Você também pode compartilhar esse conteúdo com alguém que, se você achar que pode ajudar alguma pessoa com conteúdo, com essa análise aqui que eu faço diariamente. Não só eu, o Kaique também faz, o Radar do Mercado também ele faz esse radar. Mas enfim, compartilhe, é gratuito. Agradecemos demais, dessa forma você nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui valioso que tem dentro do canal. Vamos lá, rodar aqui a vinheta e você já deixa o seu like aí, o joinha. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, que terminou o dia com alta de 1,77%, superou a máxima do dia anterior, mas não conseguiu o quê? Fechar aí acima da primeira zona de resistência, que é o fundo anterior, um nível de suporte, bateu lá e perdeu força. Não conseguiu fechar acima da máxima do pregão anterior. São pontos que vão aumentando a probabilidade de se ter um movimento de alta, mas temos um sinal de fundo. Esse fundo é logicamente que é descendente. Por que descendente, Dalton? É porque a gente tinha que, basicamente, algo parecido com isso aqui. A gente pode considerar o último fundo ascendente também aqui, não tem nenhum problema, mas o fato é o seguinte: esse fundo vai ser mais baixo que o fundo anterior. E já está dentro, a gente lembrando, o Ibovespa está dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico diário, está dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, topos e fundos descendentes. Então, a tendência de baixa, um caminho mais provável ainda mais para baixo. Mais provável de perder essa região aqui. Falando sempre de probabilidade, assim como a gente falou no radar da semana, o caminho é muito provável de perder isso aqui. Quando eu falo muito provável, é uma chance muito alta, mas nunca vai ser certeza. Né? Porque se tivesse certeza, a gente ou venderia tudo, né? Ou se fosse para cima, se a gente soubesse que ia subir, a gente compraria tudo, venderia todos os nossos bens e compraria daquele determinado ativo que a gente tem certeza que vai subir. Então isso não vai acontecer. Mas o que nós temos aqui como mais provável? Gerou um sinal de alta. O mercado, na sexta-feira, lembrando que amanhã é feriado, bolsa fechada, nessa quinta-feira. Sexta-feira, vamos supor que tem uma nova máxima aqui. Então, concretiza uma expectativa maior de subida e que aumenta a chance de fazer isso aqui, mas o caminho mais provável ainda vai ser o quê? Ter um sinal, uma mínima inferior a esse fundo aqui, ó. Depois de alguma correção, ou subindo ou de forma lateral, o caminho mais provável é para baixo. Então, ou seja, a gente está dentro do cenário de curto a médio prazo de baixista, tendência de baixa por enquanto para o nosso índice, ou seja, o que a gente tira dessa informação? A gente tira o seguinte, que a gente não vai atuar com maneira muito forte na ponta compradora, não vai exigir muito das operações na ponta compradora, mesmo operando contra a tendência, não exige tanto para cima, não esperar que o mercado já vai romper tudo para cima, vai reverter esse cenário, é o menos provável. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aí nessa análise. Temos o mini índice que superou a máxima pregão anterior. Lembrando que hoje teve dados da taxa de juros dos Estados Unidos, né? O Fed divulgando a nova taxa de juros, aumento lá de 0,75. Então tivemos a reação aí do mercado no decorrer do dia de hoje. O mercado terminou fechando em alta. Daqui a pouco a gente vai ter Copom divulgando a nova taxa de juros aqui no Brasil. Expectativa de mais 0,5, até pode ter 0,75. Mas enfim, expectativa de aumentar um pouco mais. Gráfico de 60 minutos do mini índice, pensando no próximo pregão de sexta-feira. Olha só, veio aqui para montar pivô de alta, volatilidade das 3 horas da tarde, que é a hora que foi divulgado ali
o Fed já divulgou, então dá para observar que o mercado não mudou muito. Teve volatilidade bastante, mas do nível que entrou está aqui um pouquinho abaixo. Abriu caindo, principalmente se passar a gerar sinais de baixa, topo descendente ou pivô de baixo para baixo dos 445, foco em venda. Vou até botar no gráfico de 10 minutos. Ó. Vem aqui, ó. Vem, perde ou bate nessa região, lateraliza e gera pivô de baixo, foco em venda. Vem aqui embaixo, bate, gera topo descendente para baixo da média móvel exponencial 3 períodos, também dava para trabalhar na ponta vendedora. Por outro lado, se abrir subindo, abriu subindo e passou a proporcionar sinalizações de alta para cima de uma região em torno dos 105 e 300, 305 fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, foco em compra de day trade a partir de sexta-feira. Deixa eu voltar aqui para minha configuração. E a gente colocando aqui o mini índice. E aí voltando aqui para o dólar agora, na verdade, que eu ia falar de dólar. Dólar queda mais acentuada, perdeu a mínima do pregão anterior, ou seja, estava com um cenário um pouquinho mais esticado para cima, a gente já tinha abordado isso aqui. G60 abriu caindo, veio, bateu na resistência, não conseguiu sustentar acima dessa resistência, que é, ou seja, 143,5. Então, ficaria um pouco mais focado em venda após alguma sinalização de baixa. O mercado até durante ali o Fed foi lá em cima, mas voltou para baixo do ponto que se encontrava, então foco muito mais em venda. Dá para buscar compra a partir de sexta-feira, para quem for emendar feriadão, né? Só segunda-feira. Mas a partir de sexta-feira, abriu subindo, dá para buscar compra de fundo ascendente. Ideal seria mais para venda. Só isso aqui está acontecendo, seria mais assim, ó, perder essa mínima que buscar uma operação na ponta vendedora, no próximo pregão, mas enfim. Gerou sinal aqui nessa média, sinal de topo, foca mais em venda. Abriu subindo e passou a proporcionar fundo ascendente acima da média, dá para buscar um pouco mais operação de compra, sendo um pouco mais restritivo para compra, porque a forma como caiu aqui, sinal de topo no gráfico diário, enfim, aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo, onde tem suporte mais próximo na faixa de 5,017, depois na média do diário, na faixa ali dos 4,983 nesse momento. Seguindo para falar aqui das ações, a PTR4 no dia de hoje foi lá, abriu subindo e perdeu força, lembrando, está entre as médias, aquela região que eu preferencialmente fico de fora. Evito fazer entradas entre as médias, é onde dá um equilíbrio ali de força, sinais mais falsos. Opa, gerou um fundo, mas né? Igual aquela da festa junina, né? Ó, a chuva, é mentira. Isso aqui gerou um fundo, não é fundo. Não é tão confiável o sinal entre as médias aqui, dentro da metodologia que eu utilizo. E aí, para compra, o que mais chamaria atenção é esse ativo gerando sinal de alta para cima dos R$30, para cima da região dos R$30,60, seria mais interessante. Mas nesse momento a tendência continua sendo de baixa, topos e fundos descendentes, Petro enrolado aqui, não tem, é muito provável que a ação vai cair, vai perder essa mínima. Para quem comprou, de forma objetiva, quem comprou, bota stop abaixo dos 28,67, estaria bem posicionado. Quem está pensando em operação, o ideal seria acima dessa faixa aqui de preço, ou dos R$30, ou trabalhar com venda aí para baixo ali da região dos R$29 pelo menos, né, de sinalizações de baixo abaixo desse patamar. Vale 3, nós temos aí um ativo que está corrigindo uma queda, dia de hoje basicamente em queda de 0,07%, lembrando, Petro fechou em queda de 1,76%, Vale 3 estável. Fazer venda aqui ainda não me interessaria muito não, mas se ela subir um tiquinho mais aqui eu me interesso mais para fazer venda de topo descendente. É o que eu mais buscaria, que seria vender topo descendente na Vale 3. Compra, não vejo entrada ainda. Quem está comprado, coloca o stop abaixo da mínima desse fundo aqui que foi montado. Aguarda pelo menos mais um candle de sexta-feira para reposicionar esse stop. O stop ficaria na faixa de R$80,09 ou nos R$79,99 na Vale 3. Após isso, eu vou falar aqui de Banco Bradesco, BBDC4, que está no movimento forte baixo, semanal forte, apontando para voltar para cá, fazendo aquela congestão lá de 3 topos no mesmo nível de preço e podendo vir aqui para montar um fundo nessa região. Não tenho certeza, mas o fato é, com essa chance de poder, com a chance ali que vai apontando para poder chegar nessa região, se o mercado aqui no gráfico diário gerar na próxima semana o topo descendente, foco em venda de swing trade.
Pô, daria para comprar aqui superação da máxima nesse candle? Vejo um risco maior, porque a média já está muito próxima. Tem a média, tem esse fundo anterior, então você tem resistência muito próxima em relação a esse retorno desfavorável. Eu buscaria mais entrada já acima de uma região aqui de preço ali, pelo menos R$19,40. Ipera, IP3, teve um pregão bom, alta de 3,7%, só que está entre as médias. Então, opa, gerou um fundo, agora vai disparar para cima. Lembra? Está entre as médias, você pode fazer igual a Petro, né? O próximo pregão vem aqui para baixo. Mas quem abriu compra de alguma forma, ou quem está comprado, aguarda mais 2 pregões. Eu aguardaria mais 2 pregões para definir aí uma saída do papel, botando stop abaixo da mínima de segunda-feira, lá na terça-feira. Então, aguardando mais 2 pregões, sexta, segunda. Terça-feira, coloca o stop abaixo da mínima da segunda, para quem está comprado. Se acontecer isso, sair da posição comprada. Por enquanto, o stop inicial para quem está comprado aqui não tem mais tendência de alta apoiando, está em tendência indefinida. Stop em 36,73. Resistência, então, na faixa dos 38,60, fechou quase em cima desse patamar. Média móvel nos 39,09. E o próximo nível vai ser lá por volta dos R$40,40. Cielo. A ação fechou muito bem o pregão de hoje, alta de 4,23%, conseguindo aqui se recuperar. Buscando aqui a zona de resistência proporcionada por esses vários testes aqui anteriores, ó. Então, ou seja, desde um patamar ali que ela conseguiu fechar levemente acima 3,93 até um patamar de 3,97 é uma zona importante de resistência para o papel. Mas com esse fechamento aumenta a probabilidade de ter algo mais para cima. Semanal, então, está em tendência de alta, corrigindo mais lateral, ainda fica com viés um pouco mais positivo para o papel. Para quem está comprado, aqui já daria para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$3,78 na Ciel 3. Multi 3 também teve um pregão bom, com alta de 3,16%. Quem abriu compra aqui contra a tendência, sabe que tem um teto relevante aqui, uma resistência relevante na média de 23,08 e esses fundos anteriores, ou seja, uma região que vai de 23,19 até uma região ali na faixa dos 23,50. Essa faixa de preço é muito relevante, significa dizer o seguinte: se o papel voltar para cima dessa faixa de preço e passar a gerar sinalizações de alta acima desse nível, muito mais interessante para abrir compra, sinal, indício de reversão de tendência, que é nesse momento a tendência de curto prazo na Multi 3, que é vista pelo gráfico diário, é de baixa. E também, se a gente olhar para o semanal, o que ela fez aqui, ela gerou um topo duplo. Ela gerou aqui um topo duplo, criando uma expectativa, não uma certeza, mas criando uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Deixa eu ver a questão dos ajustes, tá tudo certo? Tá tudo certo. Elet 3, ação se recuperando bem, depois aqui, ó, vê que estabeleceu tendência de baixa levemente, aí opa, não vou recuperar a tendência de alta, não, volto para a tendência de baixa, e o papel voltando para cima desse nível de preço aqui, ó. Algo semelhante que eu coloquei na Multi 3, a Elet 3 está voltando para cima dessa região ali na faixa dos R$41,80. Então, isso submete ao quê? Se esse ativo passar a proporcionar sinalizações de alta acima desse nível de preço, a gente pode até arredondar ali para a faixa de R$41,80 a R$42, fica interessante para operações na ponta compradora. Para quem está comprado, dá para guardar mais um pregão para colocar o stop lá na segunda-feira abaixo da mínima de sexta-feira. Principalmente se bater aqui, ó, nessa região de resistência que ela tem agora pela frente, na faixa dos 43,04. Depois disso, resistência na faixa dos 43,33. Agro 3, solicitações aqui. Estou pegando solicitações de pessoas que... Vocês, né? Não é pessoas não, vocês que chegaram aqui, colocaram aqui embaixo, nos comentários da análise, vocês colocaram ali quais ativos você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento pregão, seja da sexta-feira, né? Principalmente hoje, né? Você colocando, sexta-feira a gente vai dar uma olhada quais são os ativos que vocês solicitaram para a gente poder atender aí a maioria possível. Tá? Então a gente está atendendo aqui boa parte do que foi colocado nessa última análise aqui, na análise do pregão de ontem que foi feita pelo Kaique. Agro 3, ativo em baita tendência de baixa, né? Se a gente, no gráfico diário, no gráfico semanal ainda, isso aqui tem alguma falha provavelmente do Profit, tem esse gap, mas aqui ó, no gráfico semanal, topo fundo ascendente, vai aqui, gerou topo fundo descendente, tendência de baixa no gráfico semanal, curto prazo a médio prazo, gráfico diário em tendência de baixa. Superação da máxima do pregão de hoje, que foi de 28,27, aumenta a probabilidade de ter um repique de alta, que é isso aqui, uma correção, retornando à média. E esse ativo, pelo cenário do gráfico semanal e gráfico diário, focaria muito mais em trabalhar na operação na ponta vendedora, mas teria que ter essa correção.
Arriscando compra aqui seria superação da máxima desse pregão, stop aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento até a média móvel 3 períodos e sendo mais otimista na região dos R$ 30,50. Então, risco maior para Agro 3. BIF 3, gráfico diário dela também, a gente pode dizer que já estabeleceu uma tendência de baixo, que veio aqui em cima e já fez isso aqui, tendência de baixo. Gráfico semanal ainda está em tendência de alta. Simplificando, é isso aqui, ó, tendência de alta. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí na próxima semana após ter batido na média. Primeiro indício para isso, superar a máxima desse último pregão. Na verdade, dos dois últimos pregões. É tão próximo, 13,16, 13,17. Superou 13,17, aumenta a probabilidade de subida, só que está entre as médias, aquela região que pode ficar enrolada aqui. E o desafio não é só a questão da média, não. Olha só, olho para trás aqui, ó, você vê esse desafio para o papel, que foi um fundo. Isso aqui era para funcionar como suporte e funcionou aqui. Só que o preço veio para baixo, agora isso aqui tende a funcionar como resistência. Para quem está fazendo ali o curso, no curso que foi encerrado as inscrições ali na segunda-feira, mudança de polaridade, enfim, preço voltando para cima desse nível, beleza, fica mais interessante para compra acima da média e acima aí no mínimo de um patamar de R$ 13,50 para buscar essa compra de swing trade, operando já a favor de uma expectativa de retomada da tendência de alta. Aqui nós estamos dentro da tendência de baixa, então tem um risco um pouco maior para essa entrada, sabendo que vai ter essa resistência dos 13,50 até um patamar de 13,70. Tende 3, fazia tempo, hein? Eu peguei até, foi uma solicitação que fizeram aqui, ó, no gráfico mensal, que beleza. Aí entra aquela questão, nossa, eu vou fazer compra nesse ativo porque ele caiu muito. Estava até conversando com o Kaique hoje, assim, vários ativos que caíram muito, a gente vai lá e compra porque esse ativo caiu muito, na expectativa que eu vou ficar rico rápido, que ele vai voltar tudo que ele caiu. E normalmente os ativos que caíram muito são os piores ativos para a gente entrar, em média. Você vai trabalhar na exceção ou você quer trabalhar na média, aí vai depender muito de você. Mas o fato é, em média, esses ativos que caíram muito são os piores ativos para pensar em compra de prazo mais longo, pensar em recuperação forte no mercado, enfim. Hoje, o que aconteceu aí com o Tende 3? Conseguiu subir 4,4%, ela mudou alguma coisa no gráfico diário dela? Não mudou nada, está aqui basicamente na tendência de baixo. Mesmo que bata aqui na média, aí algo mais relevante para ela mudar essa tendência é sinalizações de alta acima dos 4,45, fundo aqui anterior na casa dos 4,45 também, isso aí. Está em conjunto com a média, exatamente ali em conjunto com a média o fundo anterior. Então, para compra, mais interessante aqui acima. Comprar aqui agora não seria a minha escolha, tá? Apesar do ativo estar esticado para baixo, lembrando, quando está esticado, nada pode estar tão esticado para baixo que não possa esticar mais. Então, tendência de baixa em todos os prazos operacionais nesse papel. Se fosse focar em qualquer tipo de oportunidade, compra de curto prazo acima dos 4,45. Fora isso, eu não pensaria em outro prazo operacional para compra em Tende 3. E por falar naqueles ativos que caíram muito, eu vou comprar aquele ativo que caiu muito, pega a Via 3, é um exemplo. Ó. Gráfico diário da Via 3, poxa, já caiu muito, vou comprar a Via 3. E aí eu pego aqui o gráfico mensal, olha o tanto, né? Já caiu muito, olha só. E aí a gente falando daqui ainda, né? Se a gente pegar daqui, ó, caiu muito já, 90%, eu vou comprar esse papel. Ué, mas não sobe. E olha só quando cai. Então, opa, gerou um candle de indefinição, vou comprar Via 3 aqui, prefiro não comprar. Prefiro ficar de fora. Por mais que dê certo, prefiro ficar de fora. Ficar mais interessado é se ela voltar aqui, subir, gerar sinalizações de baixa abaixo desse nível de fundo anterior, média móvel, gap de baixa, foco em venda de swing trade em Via 3, alinhado com a tendência de baixa do gráfico diário, semanal e mensal. Tudo alinhado para baixo. E MEL34, que terminou o dia aí trabalhando com boa alta de 7%. Fechando em alta de 7%, fechando em cima do gap dos fundos anteriores, a resistência importante. Uma resistência por volta dos 28,57, 28,60. Acima disso, média móvel na faixa perto dos 30 pila. E na sequência, 30,70. Ativo está dentro de uma tendência de baixo. Pela forma como perdeu isso aqui tudo e veio forte para baixo, fica mais para buscar uma venda depois que bater ali na média e gerar topo descendente. Para compra, confesso que o meu maior interesse seria sinalizações de alta de acima da média. Mas se você abrir o compra ou está comprado, fica atento na questão de aguardar mais 2 pregões para botar o stop aí para baixo. Ou no mínimo o stop aqui, ó, na faixa dos em R$ 25,73, caso você já esteja comprado no ativo que está alinhado para baixo pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal. Topos e fundos descendentes para MEL34. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção.
Desejo a você um excelente feriado ou feriadão para alguns. Aproveite bastante. Lembre-se de contar aqui com a gente, seja dentro do aplicativo DV Invest, seja aqui pelo canal no YouTube de forma gratuita. Acompanhe de perto aí tudo que a gente está desempenhando. Acompanhe desde o canal, siga o canal, deixe um like, um joinha, siga o canal. E também ali o aplicativo DV Invest, algo onde a gente entrega bastante valor ali dentro por meio das carteiras, recomendações, enfim. Acompanhe a gente. Um grande abraço e um excelente feriadão para você. Até mais.